Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é o João Vitor. Para quem não me conhece, né, é a primeira vez que eu estou participando aqui de uma live com o Dr. Paulo Pereira. Eu atuo aqui no setor do agronegócio, aqui no escritório Pereira Advogados. Sou eu quem recebo ali o cliente que quando chega entrando, mandando mensagem para a gente, perguntando, né, sobre questões de prorrogação. Mas hoje a nossa finalidade aqui é conversar com vocês, é um bate-papo aberto sobre a medida provisória 1376. Essa medida provisória que tem gerado aí muita polêmica, né, doutor Sim. Paulo? Muitos produtores rurais têm mandado mensagem para a gente perguntando, e aí, como é que faz para poder eu me enquadrar, o que que tenho que fazer, o que que preciso comprovar, quais são os critérios, me explica. E aí o nosso WhatsApp ficou meio congestionado, né, aí por umas 2 semanas mais ou menos. Eu até tinha falado para o doutor Paulo, era bom a gente fazer uma live, né, explicando, trazendo esse assunto, tirando as principais Tirando as dúvidas, dúvidas do pessoal. né? E aí hoje a gente está aqui para poder concretizar esse nosso plano de ação. E eu digo mais, é a nossa primeira live, assim, desse segundo semestre, né, 2026. A gente vai estar se comprometendo com vocês aqui, nossos ouvintes, fãs aqui, podemos dizer até assim, né, doutor? Nossos clientes, Nossos clientes aqui do nossos Pereira. amigos, nossos conhecidos. Exatamente. Aqui do escritório. Todo mês vamos estar aí postando para vocês, fazendo lives. Vamos fazer aqui um cronograma de 4 lives, né? Mensal. Na verdade, são 8 lives mensais. São 2 por semana. Pronto, 2 Toda por semana. terça e toda quinta nós vamos estar realizando lives ao vivo. Aqui, tanto no Instagram, quem está nos acompanhando pelo Instagram, como também pelo YouTube. E aí já vai fazer um pedido inicial. Se você está nos acompanhando pelo Instagram e quer colocar na TV para nos assistir, corre lá no nosso canal do YouTube, que também está sendo transmitido por lá. E lá você vai acompanhar melhor, o áudio melhor e uma imagem melhor. Então, para começar, quem não me conhece, meu nome é Paulo Pereira, sou advogado atuante no agronegócio, com especialidade em endividamento rural e na defesa do seu patrimônio produtor rural. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, como o João Vitor falou, sobre a medida provisória 1376 e também a resolução do Conselho Monetário Nacional 5330. E quais benefícios essa medida trouxe para o produtor rural, quais as dificuldades ela vai gerar para o produtor rural e, já para começar dizendo, não se iluda com essa medida, porque ela não é um perdão de dívida, ela é sim uma possibilidade de uma abertura de linhas de crédito para possibilitar uma negociação das dívidas que você tem. E não são nem todos os produtores que entram nessa negociação, são alguns produtores, nós vamos falar sobre eles, quais tipos de produtores, o que você precisa para negociar e também como você vai conseguir negociar, porque não vai ser fácil. Mas nós traremos tudo para você hoje, tudo detalhado, né, João Vitor? Tirando aqui uma das dúvidas que mais tem chegado no WhatsApp. Qual é o objetivo principal da medida provisória? É renegociar mais de 100 milhões em 100 bilhões. 100 milhões. 100 milhões em endividamento rural, né, para produtores que sofreram algum tipo de safra, perda de safra, né, decorrente à seca, queda na comercialização, entre os anos 2019 e 2025. Tá? Então, caso você consiga comprovar que você teve duas ou três ali comprovações que você teve uma perda significativa, representando cerca de 30% a 50% da sua lucratividade, né, do que você esperava produzir, você pode sim ser enquadrado, né, na medida provisória. Pessoal, vamos interagir, tá? Manda mensagem aí no Instagram, manda mensagem no YouTube, dá um alô para quem está assistindo a gente, tá? Eu quero ver nossos clientes aí mandando um oi, um boa tarde, vamos estar interagindo com a gente, viu? O pessoal aí das cidades de Tuntum, São Domingos, essa galera toda aí, eu quero vocês ativos com a gente, beleza? Quem estiver assistindo pelo Instagram, curte aí nossa live, já vai lá, clica no aviãozinho, manda para alguém, para que venha também nos acompanhar. Quem também tem endividamento rural, tem interesse em saber. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, já dá o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, já compartilha também. E aí vamos fazer um bate-papo hoje aqui sobre essa medida provisória. Se você também tem alguma dúvida, né, João Vitor? Manda aí. O João Vitor está acompanhando aqui, tem a nossa equipe acompanhando. Qualquer pergunta interessante, a gente vai também falar e responder sobre ela aqui. Faça a pergunta, eu vou falar até uma frase que um professor meu da faculdade falava, não vou nem dizer o nome dele aqui para não dar muita publicidade, né? Mas ele falava, quem tem dúvida tem dívida, né? Então vamos lá, vamos tirar as dúvidas, aproveitar o momento, né? Pois é, e aí para começar, como o João Vitor falou, por que essa medida provisória? E como muitos de vocês sabem, tanto quem é produtor rural como também quem não é,
o endividamento rural está crescendo cada vez mais no Brasil. E aí, como o João Vitor falou na live anterior, o problema desse endividamento não é por culpa do produtor, é por uma série de fatores. Um deles é a alta da taxa de juros dos bancos. Outro fator são os problemas climáticos, isso aí não tem como ser previsto. Inclusive, em algumas discussões que nós temos com os bancos geralmente falam, o produtor sabe que todo ano tem problema climático. E ele nunca se organiza para poder, no ano que vem, ele saber se adequar àquele problema climático. Mas aí o grande problema é que o produtor ele sempre pensa que o ano vai ser bom, que vai ter chuva. É difícil você prever, você sempre está garantido que na safra seguinte você vai ter uma quebra de 50%, de 60%, de 70%. É possível você ver uma baixa do seu faturamento, como a própria lei fala. A própria medida provisória ela vem falando que se os produtores tiverem uma baixa de 30% do faturamento, a gente não está falando aqui nem 50%, nem 60%. Porque, pelo menos nesse ponto, a medida provisória ela foi realista. Em definir uma taxa, né? De perda. Um percentual de perda até pequeno, de 30%. Porque o que a gente vê geralmente não são produtores que perderam 30% do seu faturamento. É bem mais. É bem mais, é 50%, é 60%. Há algumas situações que o produtor perde 100%. Faz o plantio ali, faz um investimento muito grande e na hora não aparece chuva. Inclusive, essa semana eu tenho conversado com 2 clientes, eu lembro até duas frases que ficaram marcantes, né? Eu sempre aprendo muito conversando com o produtor rural, e um deles, né, inclusive lá de Fortaleza, ele falou que o produtor rural, ele é a pessoa que enterra literalmente o dinheiro no chão, né? Enterra o dinheiro no chão. Olha o impacto que essa frase traz, né, doutor? Só enterra o seu dinheiro no chão? Não. A gente não enterra, né? Porque o produtor, ele é corajoso. É corajoso. Tem uma empresa céu aberto, né? Exatamente. Ele enterra o dinheiro do chão e tenta fazer mágica, né? Como o próprio produtor rural fala, para poder fazer acontecer aquele dinheiro, trazer um certo retorno para ele. E a segunda frase foi de um pecuarista daqui do interior do Maranhão, que ele falou que ultimamente o que tem acontecido lá é que ele está tendo que vender um gado para dar de comer a outro. Olha que situação triste, né? Você tem que se desfazer de um gado para poder dar de comer a 1, a 2, né? E aí você não vai ter retorno financeiro nenhum. É só para poder manter realmente aquele gado vivo, que está sendo difícil. E com a seca, né? Todo mundo aí está de mãos atadas. Mas essa medida provisória, como o doutor Paulo falou, ela está vindo aí para dar um pouco, né, de fôlego para aqueles que se enquadram, não é para todo mundo, aqueles que se enquadram, aqueles que conseguem comprovar e aqueles que entram no tempo certo, que a gente tem um limite, né, doutor Paulo, para poder entrar com pedido, né, administrativo no banco para poder se enquadrar. Se eu não me engano, é até o dia 12 de novembro de 2026. Então, fica atento. Não vai deixar para chegar na instituição bancária, não vai deixar para fazer esse pedido em cima, dia 11, né? Porque a análise demora, juntar o documento necessário demora, fazer ali o nexo de causalidade, né? Então, a gente precisa estar preparado. Pois é, e aí, essa medida provisória ela foi publicada alguns dias atrás. Só que depois da medida provisória, ficou faltando uma regulamentação de como os bancos iriam aplicar e o que os bancos iriam exigir dessa medida provisória. E a gente vai separar aqui em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar aqui sobre a medida provisória. No segundo momento, a gente vai falar sobre essa resolução também. E algumas pegadinhas, algumas armadilhas que foram colocadas dentro dela, exatamente para fazer com que o produtor rural não consiga. Então, assim, sempre, mesmo antes da medida provisória, sempre teve o direito ao produtor rural conseguir a prorrogação. É fato. Só que essa medida provisória ela vem para tentar fazer com que os bancos abram linhas de crédito para possibilitar e facilitar o acesso dos produtores rurais às prorrogações. Por quê? É regra, é lei que o produtor, caso busque o judiciário, cumprindo os requisitos que são necessários, que é a comprovação de situações de perda de safra, comprovação de dificuldades de comercialização, alta da taxa de juros. Isso aí a gente já sabe, e eu creio que vocês estão assistindo também já têm conhecimento disso, que no judiciário você consegue. Só que, de um tempo desse para cá, os bancos estão negando cada vez mais os pedidos de prorrogação. Sim. Negando pedido de renegociação, tentando solicitar do produtor mais garantias. Essa medida provisória ela veio para tentar amenizar e tentar amansar os bancos, para ver se conseguem fazer essa liberação. Mas a resolução ela não veio com notícias boas. Veio algumas pegadinhas, algumas armadilhas, como eu falei, e a gente vai falar sobre elas. Trazendo um panorama geral, o doutor Paulo vai até falar um pouco mais também,
A medida provisória autoriza, a resolução ela regulamenta, né, e limita algumas coisas. O banco, ele decide se vai ou não, né, Conceder ou liberar o crédito. E o produtor rural tem que estar preparado com a documentação e fazer o pedido no prazo certo. Então, tem que observar esses 4 pontos que é muito importante. E a medida provisória não vem apenas para poder ajudar aquele produtor rural que está com uma dívida em atraso. Serve também para aquele que já fez a renegociação, está adimplente, né? Mas somente aqueles que fizeram renegociação ou estão em dias com a sua dívida até o dia 31/5/2026. Então, tem que se atentar a esse prazo também, tá, pessoal? Os prazos aqui na medida provisória são muito importantes. Pois é, e aí eu vou até pegar aqui a medida provisória para ler para vocês, mas a gente divide aqui basicamente em 2 situações. A primeira situação são produtores que tiveram perda de safra nos últimos 2 anos, que aí tem uma regulamentação específica para esse tipo de situação, tiveram uma perda de 30% nos últimos 2 anos, e tem outra situação que são produtores que tiveram perda de pelo menos 40% nos últimos 3 anos. E eu creio que a grande maioria dos produtores rurais vão se enquadrar na segunda situação. Porque geralmente os relatos dos nossos clientes, dos produtores que chegam até aqui, é dizendo que nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos, tiveram uma dificuldade muito grande. E aí, dificilmente você encontra um produtor dizendo que nesse intervalo aí, como tem na regulamentação, que é de 2019 até 2025, quem teve problemas nesse período... Quem conseguiu comprovar, né? Quem conseguiu comprovar tem direito. A gente vê que não foi só um ano isolado. Eu acho que aqui, a maioria dos produtores que estão endividados se enquadram nessas 2 situações. Mas aí qual o problema? É que o regulamento e a medida provisória, ela vem solicitando alguns documentos que precisa você comprovar, que a gente vai chegar já neles. Mas primeiro você já sabe, se você teve perda no primeiro bloco, produtores que tiveram perdas por 2 anos seguidos, de até 30% da sua renda bruta total anual, se enquadra na lei, se enquadra na medida provisória, e os produtores que tiveram uma perda nos últimos 3 anos de pelo menos 40% da sua renda bruta total. Então, você já vai analisando aí se você consegue comprovar essas 2 situações. E aí, a medida provisória, ela vem falando que tem 2 tipos de situações, como o João Vitor já começou a falar, que são produtores que estavam inadimplentes até dia 31 de maio e os produtores que renegociaram dívidas antes do dia 31 de maio e estão adimplentes hoje. Então, assim, independentemente de você estar adimplente ou inadimplente, você tem direito. O que tem que ser atentado é o período que você passou a ficar inadimplente ou o período que você fez a renegociação. E aí, quem entra? Então, quem pegou custeio, quem pegou investimento e CPR. Só que, para cada tipo de situação, tem um regulamento diferente. Mas aqui, vou até inclusive ler aqui a medida provisória, João Vitor. Sim. Na primeira parte, aqui a lei, a medida provisória, ela trouxe um limite de crédito. Para produtores e agricultores familiares que estão enquadrados no regime do Pronaf, tem uma possibilidade de uma linha de crédito de até 400 mil para poder negociar as dívidas. E aí, esses que eu estou falando aqui são produtores rurais que tiveram até perdas de 30% durante 2 anos seguidos. E aí, a segunda linha são produtores que podem pegar a linha de crédito de até 2 milhões de reais para mini produtores, pequenos e médios produtores que se enquadram no Pronamp. E aí tem a terceira linha, que é 4 milhões, que para os demais produtores rurais, que aqui são produtores maiores, né, que pegam um valor de investimento maior. Então, na primeira parte são essas. E aí estão divididos aqui os juros de 6% ao ano até 12% para esse tipo de produtor rural. Então, aqui já é um fôlego. Você imagina você ter uma dívida, um contrato que está financiado com 20% de juros, e aí você vai até o banco para pegar um novo crédito para poder pagar aquele financiamento com juros de 6%, no juros de 8%. Sim. E aí, o que isso está trazendo de retorno, né? Caso o produtor rural seja enquadrado. Essa nova linha de crédito aí, como o Dr. Paulo falou, de 6% a 12%, pode garantir aí um prazo de até 10 anos, né? Com 2 anos de carência. E no caso da CPR renegociada, tem um prazo de reembolso de até 8 anos. Então, assim, é um fôlego absurdo, né? Para quem está assistindo a live que não é produtor rural, pensa assim, 10 anos, ok. Mas para quem é produtor rural, você sente na pele. Você sente, você sabe que aquele investimento vai ter o retorno que você precisa em 10 anos. E quando o produtor rural chega na instituição bancária
querendo um valor, querendo fazer um investimento, querendo um empréstimo, e o banco chega com uma proposta de parcelas anuais, né? Como o doutor Paulo falou, não dá para a gente prever. A gente sabe que tem seca, todo mundo sabe, mas a gente não sabe a durabilidade. Né? Tem ano a duração da seca. Tem ano que a seca pode durar 2, 3 meses, 4. Mas tem ano que dura mais do que isso. E o produtor rural fica como? Aquele que enterrou o dinheiro no chão. Como é que vai sair o dinheiro dali depois? Tá entendendo? Fica uma situação complicada. Pois é, mas e aí vem a polêmica. Polêmica grande, que quando foi publicada a medida provisória, todo mundo foi naquele alvoroço, já vou para o banco. Alegria, vou para o banco para tentar negociar, para pegar essa linha de crédito. Produtor agricultor familiar, tem 400 mil, vou já no banco, que eu estou devendo 200. Aí já faço a negociação dos 1.200, pego mais 200. Aí pouco tempo depois, o Conselho Monetário Nacional... Aí veio a surpresa. A resolução. E aí, para relembrar vocês que estão assistindo aqui, vocês vão assistir depois, alguns dias atrás nós conversamos sobre outra resolução que tinha sido publicada pelo Conselho Monetário Nacional, que falava, que modificava o Manual de Crédito Rural e trazia a seguinte frase: as renegociações e prorrogações serão concedidas mediante a conveniência e a decisão da instituição financeira. Ou seja, fica a critério deles aceitar ou não. Se ele simplesmente quiser falar não para o produtor rural... Pois é, já vem aqui no primeiro artigo. O primeiro artigo dessa resolução que já pegou... Parece que eles copiaram o que estava na outra e colaram nessa. Ficam as instituições financeiras autorizadas, por sua conveniência e decisão, a contratar a linha de crédito para a composição de dívidas rurais para liquidação ou amortização de débitos. O que isso aqui quer dizer? Você reúne a documentação que a gente vai falar aqui para você, reúne tudo, que inclusive no final da live, a gente vai deixar no comentário fixado no YouTube um resumo da live, um texto, um PDF com resumo da live, trazendo todas as possibilidades que você tem e mostrando para você quais documentos você precisa apresentar no banco no momento de pedir essa renegociação e aderir a esse direito que vem trazendo a medida provisória. Mas aí, o que isso significa? Por conveniência e decisão do banco. Você reuniu o João Vitor, que é produtor rural, reuniu toda a documentação, fez os laudos, reuniu notas fiscais, demonstrou ali o que teve de problemas climáticos, documento da propriedade, chegou no banco com o seu requerimento, que a gente também vai falar, entregou para o gerente do banco o requerimento. O gerente do banco olhou, e aí sorriu. Não vou conceder. Não que seja nessa velocidade, mas aqui para a gente resumir, o gerente do banco vai ficar com o seu requerimento e depois ele vai lhe chamar. Tem até outra brecha que foi trazida aqui dentro sobre os laudos e vai dizer, seu laudo ele não foi aprovado. Precisa ser feito por outro engenheiro agrônomo ou, infelizmente, sua situação ela não se enquadra no que a resolução permite e aí vai ser negado. E aí você teve custo com engenheiro para elaboração de laudo, você teve custo com perícia, você teve custo com protocolo, você teve uma série de custos para conseguir chegar até o banco e fazer aquele requerimento da forma que determina a resolução, e aí simplesmente o gerente do banco olhou para você e disse que está negado. Fora o tempo que você investiu ali para juntar toda aquela documentação, indo atrás de engenheiro agrônomo, sendo que o gerente do banco disse que tinha um prazo e a pessoa fica agoniada, fica nervosa, querendo resolver a situação, aí simplesmente chega lá, passa por um período de análise, né, que geralmente está durando quanto tempo, doutor? Uns 15 a 30 dias, mais ou menos? No mínimo, para ser rápido, né? E aí, no final disso tudo, tá lá um não escancarado para a pessoa. Como é que você sendo produtor rural, como é que você fica? Demorou aí mais de um mês para poder juntar essa documentação, mais 15 dias de análise. Para quê? Qual foi a finalidade? Mas sabe o que é engraçado? É que tanto a medida provisória como essa resolução, ela foi publicada em um momento político, né? A gente está aí há poucos dias da eleição e essa medida, na minha opinião, ela é uma medida política, que é para acalmar os produtores rurais, chamar a atenção do agronegócio para poderem, no momento de chegar nas urnas, a gente até partindo para o lado político aqui, mas é a realidade, né? Uma medida provisória que sai no momento que todos os produtores estão endividados e bem no período da política, e aí ela tenta mascarar, como saiu a outra medida também, que é a medida 1314, 1.374, mais produtores chamam de medida, na verdade, 1.314, produtores chamam de medida 1314. E aí todo mundo ficou muito animado para ir até o banco. E aí um exemplo básico de um cliente que nós temos aqui, que o João Vitor lembra de qual cliente, que ele foi até o banco para fazer essa renegociação muito feliz. A medida provisória, eu estou endividado, eu vou lá que a medida vai me trazer muitos benefícios. Quando chegou lá, a primeira coisa que o banco exigiu foi a
Substituição da garantia por uma propriedade que ele tinha, ele estava antes vinculado o gado, aquela operação, vinculou a propriedade dele ainda em alienação fiduciária. Trocou de garantia hipotecária para alienação fiduciária, que é um pouquinho mais perigosa. Exatamente. Um juros que estava antes de 8% mudou para 26%. Uma renegociação que juntou todos os contratos do produtor rural em um só, e aí ele pensou que seria uma coisa benéfica para ele, juros de contratação que estava menos de 15% foi para 26%, praticamente dobrou. E a garantia ainda ficou a propriedade como alienação fiduciária. E não é aqui a gente querendo pegar no pé das medidas para dizer que as medidas não funcionam. Essas medidas têm seus benefícios, só que tem que ser analisada a forma de aplicação. Não adianta você pegar, tem uma medida provisória, tem uma regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional, vou correr para o banco. Chega lá no banco, o banco vai aplicar da forma que ele entende correta e aí você vai ser prejudicado. Antes de ir à instituição financeira, é interessante você buscar a informação correta e buscar um profissional que atue com o agronegócio para lhe acompanhar e lhe orientar da melhor forma possível. Porque dentro da resolução e dentro da medida provisória existem algumas pegadinhas que, se o produtor não se atentar, ele acaba se prejudicando. Outro detalhe importante, pessoal, é a reunião dessa documentação. Tá? Essa documentação, esses laudos principalmente, eles não podem ser feitos por qualquer pessoa. Não pode ser um técnico agrícola, não menosprezando, né, mas tem que ser um laudo elaborado por um profissional da área, né, um engenheiro agrônomo, que entenda de preferência como é a questão, como é que o banco observa, o que o banco exige, o que o banco precisa, entendeu? Porque tudo isso é importante. E aí você chega lá com um laudo mal elaborado de 2, 3, 4 laudas, né, que não traz todas as suas informações, a perda de safra que você teve, a sua diminuição na capacidade de pagamento, e aí quando chega lá, não vai adiantar de nada, entendeu? A documentação da terra também tem que estar uma documentação atual, não pode ter rasura, não pode ter erro no georreferenciamento, que a gente até teve um caso parecido lá em uma cidade aqui do Maranhão, em que o georreferenciamento da propriedade estava totalmente, enfim, errado, né? Sim. A propriedade estava localizada em um lugar e o georreferenciamento batia em outro bem distante. Ou seja, ali houve uma falta de atenção, né? Então tem que ter cuidado com essa documentação que você for anexar para fazer o pedido, né? Que esse pedido é muito importante. Então essa documentação tem que estar totalmente livre de vícios, né? E aí a própria medida provisória ela vem definindo isso aí, que inclusive é para você, produtor rural, ficar atento para isso. Não contrate um profissional que ele não é habilitado. A própria regulamentação ela vem dizendo que há necessidade de ser um profissional habilitado. O que é um profissional habilitado? Seja um profissional que ele já tanto tenha a devida habilitação para produzir o laudo, como também ele tenha o conhecimento suficiente nesse tipo de operação para que ele possa fazer. Por quê? A medida provisória e a resolução ela vem trazendo que, caso você conste alguma informação falsa ou você conste qualquer irregularidade que não condiz com a realidade, pode ser que você perca seu crédito e você sofra uma diversidade de sanções, tanto a sanção penal, sanção administrativa, sanção civil. Sim. Vários tipos de penalidade você pode sofrer. Então é muito interessante que você fique atento para esse tipo de coisa. E você não contrate alguém que não tenha a devida qualificação para fazer esse tipo de laudo. O que acontece com os produtores rurais que vão até o banco, trazendo aqui para a situação do laudo? O produtor rural ele não procura o conhecimento necessário, procura um profissional habilitado, e ele vai até o banco e o que o gerente diz para ele? Olha, vai lá e contrata o mesmo técnico que fez seu projeto. Mas aí você não sabe que esse técnico ele trabalha em conjunto com o banco. Então, o que a gente sempre diz aqui para os produtores. Ele não vai buscar fazer um laudo completo que seja o suficiente, que seja com as informações suficientes para poder você conseguir ter acesso àquele direito. Então, é necessário que você procure um profissional que não tenha vinculação com as instituições financeiras, para que ele preste um trabalho para você de forma imparcial e mostre de fato como é a realidade da sua propriedade e possa assim ter acesso a esses benefícios trazidos. Mas não é simples. O produtor pensa que com essa medida vai chegar no banco, vai reunir a documentação, vai apresentar para o gerente e o gerente automaticamente vai conceder essa operação, conceder o crédito, conceder a renegociação. Mas aí você tem que comprovar. Outra pegadinha que é trazida aqui, que também você, produtor rural, fique atento para isso. É necessário você comprovar, dentro do laudo de perda de safra, que é o que geralmente é feito, você comprovar que o prejuízo que você sofreu, ele está ligado à operação que você fez. Quer dizer, se você fez uma operação de custeio, uma operação de investimento, e
Você comprou o gado, você tem que comprovar que aquela perda produtiva ela tem uma relação direta com aquela operação. E aí que é a parte difícil. Porque às vezes você passou 2, 3 anos, você não tem mais como fazer a ligação direta com aquela operação. Você fez outra operação no meio, você fez um investimento de capital próprio. Misturou tudo e é o que acontece, né? Porque ninguém vai deixar, não, esse rebanho aqui foi o que eu fiz da operação. E eu acho que os bancos e a resolução aqui, quem criou ela pensa que o produtor vai estar assim, não, nesse lado aqui eu tenho 100 cabeças de gato que foi da operação, nesse lado aqui eu tenho... que é organizado desse jeito. Eu tenho o gado aqui que foi do meu capital próprio, ali é de outro banco, e não é assim, é tudo misturado as operações. A atividade do produtor ela é misturada, o gado está ali no pasto, veio uma operação para fazer cuidar do pasto, veio uma operação para fazer cerca, veio uma operação para criar gado. Então, assim, não tem necessariamente como você comprovar 2, 3 anos depois a ligação que tem entre cada operação. Só que o que o engenheiro pode fazer é fazer um levantamento de toda a situação e todas as perdas produtivas que teve naquele período, né? Sim. Trazer notas fiscais de compra, trazer notas fiscais de trabalho que foi feito de máquina para fazer roço de quinta, para comprar estaca, para comprar arame, para comprar sal, para comprar silagem, uma série de comprovações que podem ser feitas. Então, nessa documentação que é necessário você apresentar, você já sabe. É necessário o laudo feito pelo engenheiro agrônomo, o laudo de perda de safra, é necessário que o engenheiro agrônomo demonstre como está a sua capacidade de pagamento também. É necessário você juntar as notas fiscais de todas as compras que você fez nos últimos anos para demonstrar o quanto você estava gastando por ano e o quanto você estava tendo de lucro. A documentação da propriedade também é importante. O doutor Paulo falou agora de uma situação que me lembrou agora uma conversa que eu tive com o produtor rural, inclusive foi hoje, né? Ele falou aqui, tem produtor rural, o banco pensa que o produtor rural pega uma operação, separa de forma bem dividida. Essa aqui foi para isso, aquela outra foi para isso, mas não, acaba misturando tudo. Agora imagine uma situação que o produtor rural pegou um financiamento que era destinado exclusivamente para a compra de gado. Só que aí a gente sabe que o produtor rural, muitas das vezes, vai pegar uma parte daquele financiamento que ele colocou lá no contrato, que era para comprar, vamos dizer, 70 cabeças de gado. Beleza, tá lá no contrato. Mas aí, quando chega na propriedade, não tem uma área de pastagem adequada, ou seja, vai ter que contratar uma equipe, máquinas, né, para poder fazer uma abertura de pastagem, fazer um cerqueamento novo, né, uma nova cerca, um curral mais elaborado, e aí vai diminuir uma parte desse dinheiro. E aí o que sobrar, ele vai investir na compra dos animais. E aí o que estava lá no contrato, 60 e poucas cabeças, já vai diminuir para 30. Aí o banco, mas pro banco, o banco diz que aquele produtor rural tem 60. E aí ele pega capital próprio, vai investir também. Isso também impacta muito. Para o banco tem 60, mas o produtor rural na hora comprou só 30. Ou seja, como é que ele vai conseguir comprovar isso? Né? E tudo isso vai depender realmente do lado que o engenheiro agrônomo vai fazer. Então, por isso, o que o Dr. Paulo falou é muito importante você contrate uma pessoa que saiba fazer realmente, que saiba colocar a dor que você está sentindo em forma de palavras dentro de um documento, para poder comprovar. Basicamente é isso. E aí não adianta fazer só um laudo, se você não tiver outras provas que também você consiga reunir para fundamentar aquele laudo. Não adianta colocar lá que você teve percas produtivas em 2024 e você não ter nenhum documento, nenhuma nota fiscal, nenhum recibo de pagamento que demonstre que de fato você teve aquela perda. Então a gente já volta aqui para umas conversas atrás, que inclusive nós temos 2 podcasts falando disso, que é de gestão da propriedade, né? Sim. E aí já começa pela parte da gestão. Então, para você ter direito à medida provisória, ela já vem com uma série de dificuldades, uma série de pegadinhas que você não pode cair. Mas precisa também você ter gestão na propriedade, porque você precisa comprovar as últimas percas que você teve durante os anos. Não adianta somente o engenheiro agrônomo chegar lá e fazer um levantamento, pegar um laudo de perda de safra de 2 páginas e levar lá para o banco. Você tem que ter um demonstrativo. Como a gente estava atendendo também um cliente ontem, ele falando disso. Como é que eu vou conseguir provar? Eu disse, olha, não adianta somente a gente chegar na sua propriedade, fazer um laudo, o engenheiro fazer um laudo, e não ter nenhuma comprovação. É necessário que seja feita uma auditoria. O que é isso? Vai ser feito um dossiê de documentos. Vai ser feita uma entrevista para saber as percas produtivas que teve naquele período, para saber quanto foi gasto naquele período.
E para cada período é necessário que seja apresentado um documento. Não adianta você colocar um laudo só de uma entrevista e não colocar a documentação que fundamenta aquele laudo. Colocar as notas fiscais, colocar tudo durante aquele período. Mostrar os problemas climáticos, mostrar que você comercializou um gado, comercializou uma soja abaixo do preço de mercado, para comprovar que você teve essa perca de 30% ou de 40%. Então já começa por aí. Você tem que ficar atento para esse tipo de coisa. Pessoal, e se você está gostando da live, já comenta aí, já deixa o like, já manda o aviãozinho aí para os conhecidos. Eu já estou até analisando aqui se tem algum comentário, se tem alguma pergunta, né? Mas até agora, cadê, pessoal? Vamos lá, vamos estar interagindo com a gente, vamos estar fazendo perguntas para a gente poder tirar a dúvida de vocês aqui mesmo na live. E como essa live vai ficar gravada, quem tiver uma dúvida aí em outro momento, deixa nos comentários. Como eu falei, a gente vai deixar também um PDF com um resumo da live e com algumas ideias e um checklist de documentos que você deve buscar e também aonde você vai buscar esses documentos para que você possa apresentar um requerimento de forma organizada e fundamentada lá na instituição financeira. Porque, como eu já falei, não adianta você ir de mãos abanando lá para fazer essa negociação, porque o banco não vai conceder. Então, vamos seguindo aqui nossa live. E aí é um momento interessante que é agora o momento que você vai conversar com o gerente do banco, né? E aí as perguntas que o gerente do banco vai fazer para você. E aí, João Vitor, que é o produtor rural, tua dívida se enquadra no que está regulamentado a lei? É a primeira pergunta que vai ser feita. E aí, você vai ter que pegar a resolução, pegar a medida provisória e analisar. Ou procurar um profissional que tenha conhecimento para que faça análise para você. Então, se você você está com endividamento, você está com a dívida que vai vencer ainda agora em 2026, você já está inadimplente, manda nos comentários e diz aí, eu estou endividado, que a gente vai analisar o seu caso e vai dar a melhor orientação para você. Pronto, doutor Paulo, lembrei agora de uma dúvida. Um cliente perguntou: João Vitor, eu fiz um financiamento em 2020, parcelei ele até em 2025, tive algumas frustrações de safra, mas eu já consegui pagar. Paguei um pouco em atraso, mas eu paguei. A medida provisória consegue me ajudar? Nesse caso, não. A medida provisória só vai ajudar aqueles produtores rurais que estão adimplentes, dívidas renegociadas ou que estão em atraso. Que estão inadimplentes até o 31 de maio, né? Quem conseguiu pagar a dívida, infelizmente a medida provisória não vai conseguir retroagir, né, para poder ajudar aquela pessoa. Mas aí tem uma notícia boa, né? Que mesmo não sendo enquadrado na medida provisória, caso você tenha tido alguma cobrança abusiva ou ilegal dentro do seu contrato, a gente pode fazer a revisão, né? Pode ser feita a revisão do seu contrato, que é isso. Será feita uma revisão da taxa de juros que foram cobrados para você e esses juros ele deve ser readequado ao que determina o manual de crédito rural, né? Uma taxa de juros de até 12%, de acordo com o plano safra, de acordo com o enquadramento da sua dívida, que agora o plano safra vem definindo até 12,5%. Então tem uma série de situações. E, inclusive, nessa mesma medida provisória na resolução, caso você só decide juntar o banco e o banco negue o seu pedido, tem uma saída. Qual a saída, João Vitor, caso o banco negue? Prorrogação. A prorrogação judicial. Por quê? O banco vai ter que seguir o que está regulamentado na medida provisória. E fora isso também, a súmula 298 do STJ ela vem definindo que você tem direito ao alongamento da sua dívida caso você tenha sofrido algum problema climático, alguma perda de safra. E então não fique preso somente à medida provisória. Essa medida provisória aqui, ela é um remédio que pode ser aplicado mais rápido caso você tenha direito, né? São alguns remédios jurídicos que a gente tem, né? O Manual de Crédito Rural, ele oferece os critérios que a pessoa tem, né, em relação às instituições bancárias, o que pode e não pode ser cobrado nos contratos bancários. A súmula 298 do STJ garante esse direito do produtor rural e vem aí a medida provisória 1376, que cria instrumentos, né, aliás, cria novas linhas de crédito para poder ajudar mais ainda o produtor rural aí que está endividado. Mas, como o doutor Paulo falou também, na opinião dele, eu também compartilho, são medidas políticas, né? A gente não pode esquecer disso, é ano político, como ele falou. A gente não pode como é que eu posso dizer? Se iludir. Se iludir, né? Não pode se iludir. A gente tem que estar ligado, porque outubro já as eleições? Não. É outubro. Outubro tá bem aí.
né? E outra coisa importante também é o prazo, pessoal. 120 dias passa ligeiro, ó. São o quê? São cerca de 4 meses. E aí começou em junho. Em julho. Em julho. Aí a pessoa demora muito tempo. Ah, não sei se isso vai valer para mim. Ah, eu não sei se isso vai servir. Ah, não sei se isso é verdade. Aí demora tempo, demora. Quando vai deixar para fazer alguma coisa, é no final de outubro, início de novembro, e já vai até o limite do dia 12. Não dá para fazer mais nada. Realmente não dá, não. Sim. Inviável. E aí a gente falou aqui as perguntas que o gerente vai fazer. A primeira é se produtor, sua dívida se enquadra no que está regulamentando a medida provisória. A segunda Você tem como comprovar? é quanto dessa dívida vai entrar na renegociação. E aí a medida provisória ela vem limitando para agricultor familiar até 400 mil, mas aí o agricultor familiar tem uma dívida de 500 mil. A medida provisória e também o regulamento ela vem trazendo que caso aquela dívida renegociada ela seja superior e exceda ao que está regulamentado, o banco pode adotar uma linha de crédito própria para poder fazer a renegociação. Então, vamos imaginar que você tem uma dívida de 500 mil, o banco ele vai usar 400 mil, que é pela linha de crédito regulamentada pela medida, e 100 mil... Linha de crédito própria. Linha de crédito própria. E como é o juro da linha de crédito própria, João Vitor? É um pouco mais alto. Um pouco não, né? Bem mais alto. É porque aqui está... Para o agricultor familiar está 6%. É, mas aí quando chega lá e aí a linha banco... de crédito própria do banco vai... Eu vou botar abaixo aqui e botar 28%. Não bota abaixo não. Bota o que está sendo cobrado mesmo. Bota alto. 30%, 2,5% ao mês. E aí você soma aí, quanto é que não vai dar isso? Vai dar 30%. 30%. Então é o que está sendo praticado. Então é um cuidado que você deve ter, porque o banco, tenho certeza, isso aí é claro, o banco não vai lhe avisar que tem essa possibilidade. Ele vai utilizar o crédito que é subsidiado pela medida provisória, pelo governo federal, e aí vai utilizar 100 mil, 200 mil do capital próprio. E aí vai jogar o juro lá em cima. E aí, para poder colocar a taxa de juros alta, ele vai dizer, não, é porque não foi, como a operação dele não se enquadrava nos termos da medida provisória, foi utilizado capital próprio. Em vez dele utilizar os 400 mil da medida e 100 mil de capital próprio, ele vai usar os 500 mil, mesmo da medida, só que vai jogar a taxa de juros, justificando que é porque não se enquadrou. E aí é que está o pulo do gato que muito gerente do banco utiliza, que a gente tem visto muito, é a compra casada, pessoal. Muito gerente do banco aí, às vezes, condiciona, né, a liberação do crédito, até mesmo no enquadramento da medida provisória. Sim. Ah, vamos tentar fazer aqui um seguro de vida, um seguro prestamista, um seguro rural, uma carta de crédito automotivo, alguma coisa do tipo. Mas o produtor rural agoniado, querendo o dinheiro, muitas vezes aceita, né? Pois é, a gente falando aqui, João Vitor, até parece que a gente é inimigo dos bancos, né? Inimigo de gerente de banco. Mas não é isso, pessoal. É porque o banco que é inimigo do produtor rural. É. E aí a gente tá do lado do produtor rural, a gente é inimigo do nosso amigo, é nosso inimigo, né? Justamente. Então nós também vamos ser inimigo do banco. Enquanto o banco estiver cobrando taxas de juros excessivas para os produtores rurais, a gente tá do lado do produtor rural. E o produtor rural bem informado, né? Ele vale por 10. Fiquem à vontade para vocês passarem, que a gente vai continuar fazendo que mostra como tá a realidade aqui. Que a gente tá gravando aqui, pessoal, na recepção do escritório. E aí tem muita gente que vai passar aqui, mas a gente vai continuar falando aqui. Fiquem à vontade. Quem quiser vir dar um tchauzinho para a câmera na live, fica à vontade também. Então vamos seguindo. E a outra pergunta, como o João Vitor falou aqui, o gerente basicamente vai fazer 3 perguntas. Sua dívida se enquadra? A segunda é se tem o valor que você está devendo é o mesmo valor que está sendo trazido pela medida provisória. E o terceiro é, você consegue comprovar? E aí eu acho que é a parte mais difícil, né? É a parte mais difícil para aquele produtor rural que não sabe como comprovar, né? Não sabe quem procurar e não sabe de que forma juntar aquela documentação necessária para poder chegar no gerente do banco e fazer o pedido. E muitas das vezes, como eu falei, o banco simplesmente pode negar, né? Através da resolução 5.330, né, doutor? Sim. Agora, por conveniência do banco. Se o banco não quiser simplesmente aceitar, infelizmente, não podemos fazer nada. Mas sabe que tem uma segunda alternativa, que é a prorrogação do financiamento rural, também. Judicial, né? Judicialmente. Porque lá, além de você seguir novos critérios, porque você pode comprovar por outros meios que não seja o que foi regulamentado pela medida provisória. Então, assim, é possível você comprovar através de sensoriamento remoto de satélite, é possível você comprovar, inclusive por meio
de prova testemunhal que demonstre que naquele período você teve um problema muito grande ali. Então, assim, tem uma série de possibilidades de você comprovar. Então, a gente está trazendo aqui muitas dificuldades trazidas pela medida provisória. Até parece que você não tem direito, mas você tem direito sim. Há sim a possibilidade de você conseguir, tanto com enquadramento na medida provisória, como também por meio da súmula 298 do STJ, que traz o direito de você conseguir essa prorrogação judicial. Então, nenhuma resolução, inclusive eu estou com ela aqui, nenhuma resolução feita pelo Conselho Monetário Nacional ou feita pelo Banco Central vai tirar o seu direito, que já é concedido por uma súmula do STJ, é concedido pelo Manual de Crédito Rural e pela lei. Então, a gente está trazendo aqui, de modo exemplificativo, o que regulamenta a resolução e a medida provisória. E ela foi feita em um momento de estabilidade política, e aí acabou trazendo algumas pegadinhas dentro e algumas armadilhas, como eu já falei aqui pela terceira vez, que podem prejudicar o produtor. Mas se você é um produtor que está bem informado, que sabe dos seus direitos, que sabe, que é organizado e tem toda a documentação que possa comprovar essas perdas produtivas que você teve durante o período, é sim possível você conseguir ter acesso às linhas de crédito que são conseguidas por essa medida. E aí vamos seguindo aqui, ainda tem alguns detalhes aqui da medida provisória que sobre a questão dos laudos, né? E aí, para atentar você novamente, você que vai solicitar o acesso a essa medida provisória, tenha muito cuidado com o tipo de informação que você vai colocar. Já tive experiência de alguns produtores chegar até aqui e contar algumas situações que não se enquadram na prorrogação. Quais situações são essas? Olha, eu estou com a dívida, eu atrasei a dívida porque eu tive uma desorganização financeira e não necessariamente eu tive uma perda produtiva. E aí, nesse caso... Desvio de finalidade também, né? Usar o dinheiro para outras finalidades que não sejam para ser aplicado dentro da propriedade também. E aí, o que eu peço e a orientação que a gente tem aqui? Você, produtor, que não se enquadra em nenhuma situação dessa daqui, eu vou pegar aqui e vou contratar um engenheiro agrônomo para fazer um laudo, e nesse laudo vão constar informações que não existiram, informações falsas. Você corre um grande risco de ser punido e acabar perdendo o direito a ter acesso a um crédito rural, a um crédito subsidiado pelo governo federal, e acabar prejudicando ainda mais sua capacidade produtiva, né? E o que pode impactar negativamente o seu relacionamento com o próprio banco. Sim. Né? Às vezes você está fazendo um pedido desse, você não pode, de má fé, usar informações que não são verdade, que só vão lhe prejudicar. Né? Então, cuidado, muito cuidado com esse tipo de prática. Inclusive, nesse ponto é interessante falar também que muitos produtores, e assim, é uma regra, o produtor fica muito preocupado com como é que vai ficar o relacionamento dele. Bem lembrado aí um ponto que tu falou. Se eu tiver acesso, se eu renegociar minha dívida pela medida provisória 1376, eu vou ficar com meu nome restrito? Vai ficar alguma inscrição no SCR, no SICOR, que são os órgãos que regulamentam as restrições aos produtores rurais? E pela medida provisória, não. A gente não sabe como isso vai funcionar na prática. Pelo que vem trazendo a medida provisória e a resolução do Conselho Monetário Nacional, caso você faça adesão a uma renegociação, uma nova operação com base nessa medida, você vai continuar podendo contrair crédito em outras instituições. Mas, na prática, a gente sabe que o banco sempre procura um jeitinho ali para... Um motivo para te prejudicar. Então, fiquem atentos para isso também. Mas, pelo que está regulamentado aqui, você vai sim ficar com o seu nome limpo, ficar com o seu nome livre aí para fazer outras renegociações ou a contratação de outras operações. Tem outras instituições financeiras. Pessoal, eu estava olhando aqui, mais uma vez lembrando, né, quem está assistindo a gente, quem está acompanhando a live, por favor, compartilhe com os amigos, coloque lá uma curtida, faça um comentário, faça perguntas. Se você conhece alguma pessoa que não deu tempo de assistir a live, mas que ela se sente interessada, que também é produtor rural, salva o vídeo, manda para ela, encaminha, entendeu? Porque compartilhando esse tipo de informação, você não está ajudando só a si mesmo, né? Está ajudando outras pessoas. Né? Então isso é muito importante. Fazer um pedido especial para vocês aí acompanhar a gente também no Instagram, nas redes sociais. Somos
bem ativos, né, no Instagram, o TikTok recentemente. Sim. A gente começou a postar alguns vídeos lá, para você que acompanha o TikTok também. No YouTube, a gente já tem dois podcasts, dois episódios postados. No próximo mês teremos mais um, queremos trazer... Posso já falar, doutor? Pode sim, pode antecipar. Vou antecipar para vocês aí, vamos estar convidando um dos nossos clientes aqui do escritório, produtor rural, lá da região de Matões. Tenho certeza que ele vai compartilhar muito conhecimento, né, que muitos de vocês podem não saber, né? E por conta da experiência que ele tem na área de atuação, né, do agronegócio, eu tenho certeza que vai ser uma live incrível, né? Exatamente. Estamos Um podcast, né? O terceiro episódio do nosso podcast. Não deixe de acompanhar. A gente vai ver a possibilidade de fazer esse podcast aí na própria propriedade, vai se locomover até a propriedade dele para poder fazer esse podcast dentro da zona de conforto. Né, e mostrar também um pouco como funciona a propriedade, como funciona o plantio, como funciona a armazenagem dos grãos, e trazer um pouco da experiência que ele tem lá. Exatamente. Né? Pessoal, essa medida provisória, voltando um pouco lá para o início, ela veio num momento em que as instituições financeiras estavam travando, né, doutor, a liberação do crédito para muito produtor rural. E aí o produtor rural que já está endividado. E você sabe que é comum. Tem produtor rural que... Você sabe, tem produtor rural que está com alguma operação, quer fazer o financiamento, quer pagar, não consegue, aí acaba fazendo um novo custeio. Sim. Um novo investimento para poder pagar aquele antigo. Né? E aí, isso é uma prática que eu vejo de forma até desorganizada, porque uma pessoa faz 1, 2, 3 custeio, depois vê que não vai conseguir pagar um deles, faz mais um, e aí vai se repetindo, vai se tornando uma bola de neve. Né, como a gente gosta de falar até nos nossos vídeos, e isso é o que vem prejudicando, né, os produtores rurais, essa falta de organização, essa gerência, como o doutor Paulo gosta de falar. Então, essa medida provisória vem também nesse sentido, né, de ajudar essas pessoas que tiveram, em algum momento ali do seu trabalho, essa falta de organização. Mas é importante também vocês terem ciência que esse tipo de falta de desorganização tem que diminuir ou parar de vez. Porque não adianta a gente ficar refém de medidas provisórias como essa, como a gente está vendo aqui, que não tem tanta solução eficaz, né? E aí continuar no erro, continuar errando, continuar fazendo esse tipo de coisa, não adianta. E aí o que a gente sabe que o endividamento do agronegócio, o endividamento dos produtores chega aí a mais de 800 bilhões. Essa medida provisória aqui, ela tem um orçamento apenas de 100 bilhões. Então, ainda anda longe de abarcar todos os produtores rurais. Ou seja, muitas pessoas vão ficar de fora. E só quem vai poder participar é quem é atento, quem é esperto, quem está bem informado, quem está assistindo essa live. Né? Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, né, vão se preocupar e vão já estar um passo na frente de quem não está assistindo. Então, qual é o momento de começar a produzir a documentação, começar a correr atrás da documentação? Era semana passada. Então, não esperar que dia que eu posso começar. Se você está assistindo a live, o momento certo era semana passada. Mas, como você está assistindo hoje, começa hoje. Começa agora. Chega na sua fazenda, chega na sua propriedade, já vai correr atrás da documentação, vê quem é o responsável, vê com o fornecedor, vê com loja onde você comprou, onde você tem o costume de fazer compra de sal, compra de insumos, compra de arame, compra de... Pega todas as notas. Pega todas as notas para reunir e poder fazer essa comprovação. E aí sim, você vai poder reunir tudo, elaborar o laudo e aí fazer seu requerimento junto ao banco. Então, o momento agora não é de correr para o banco para negociar. O momento agora é de produzir a documentação necessária, as provas, né, e suficiente para poder comprovar a sua situação. Então, resumindo, tem 2 momentos importantes em que você precisa se atentar para poder correr atrás dessa documentação. O primeiro momento foi semana passada, né, como o doutor Paulo falou. Sim, e o assim segundo saiu a momento, medida e a resolução. E o segundo momento é amanhã, ou então agora, depois que você tiver terminado de assistir essa live. Sim. Então, o segundo momento é esse agora, viu? Aproveitar esse encontro de informações, né, que a gente está podendo aqui oferecendo para vocês. E acompanhem, né, as próximas lives. Outra informação interessante aqui, que eu até anotei aqui para me falar, e a gente vai falando e acaba esquecendo, é sobre as garantias. A gente sempre relatando para você que é um tiro no pé você fazer uma substituição de garantia ou modificar
a modalidade de garantia de hipoteca para alienação fiduciária, porque na alienação fiduciária o banco pode consolidar a propriedade da sua fazenda de forma rápida no cartório. Inclusive aqui a gente tem experiências que têm acontecido situações com clientes nossos. Então é importante você ficar atento para esse tipo de coisa. Mas a medida provisória ela vem falando que caso você tenha uma garantia que está em excesso, o que é uma garantia em excesso? Vamos simular aqui que você tem uma dívida de 100 mil e você tem uma garantia de 1 milhão. Você pode fazer a modificação daquela garantia apresentando uma garantia de menos valor, de menor valor, para que não fique uma operação de um valor pequeno atrelada a uma garantia de um valor muito grande. Então, esse, pelo menos, é um ponto benéfico que foi trazido pela medida provisória. Outra situação também é se você tiver uma garantia de menor valor, pode também apresentar uma garantia de maior valor, para que você consiga, assim, aumentar o seu limite de crédito, né? Uma armadilha também que eu estava pensando aqui, doutor, que pode acontecer, como já tem acontecido Sim. também, às vezes você vai chegar com toda essa documentação, fazer o pedido para ser incluído na medida provisória e o banco vai te oferecer uma segunda proposta, né? Uma renegociação em cima da dívida que você já tem. Aí vai falar, não, rapaz, vamos por esse caminho aqui diferente do que tu veio fazer. Porque aqui eu posso te dar um prazo maior, eu posso te dar um número maior de parcelas, mas aí não fala como é que está a taxa de juros que está sendo cobrado. Vai te pedir aí um novo tipo de garantia, né? Pode ser até a garantia de alienação fiduciária. E o produtor rural pensa, rapaz, eu acho que por aqui é mais fácil mesmo. Acho que eu vou ficar contigo mesmo, gerente. Porque você já tem me ajudado, né? Tá me ajudando mais uma vez. E aí que você se engana. Né? Às vezes aquela ajuda que ele está te oferecendo naquele momento pode ser o início de um problema maior. Porque você, às vezes, na pressa, né? Na falta de análise, acaba aceitando sem estudar direitinho, sem buscar uma orientação jurídica adequada, porque você acaba assinando. Querendo ou não, no momento do desespero, acaba assinando. Né? E depois vai ver o problema que você mesmo causou para a sua fazenda, para a sua família, para o seu patrimônio. E aí precisa estar sempre informado, né, doutor? Exatamente. Então, eu acho que a gente esclareceu tudo aqui sobre a medida provisória, sobre a resolução. No decorrer da próxima semana, nós ainda estaremos publicando novos vídeos, trazendo mais detalhes e conforme for surgindo novidades, a gente vai estar falando, a gente vai vir aqui para conversar com vocês. E fiquem à vontade para comentar o vídeo e informarem como está a sua situação. Se você passou por alguma situação dessa, se você conhece alguém que passou, deixa aqui nos comentários, tanto no Instagram como no YouTube. Se você está pelo Instagram, manda um direct para a gente falando sua situação. Manda um direct pra gente só informando que você assistiu nossa live, que a gente vai entrar em contato com você para conhecer você melhor e saber da sua situação. Então não deixe de acompanhar. E aí, João Vitor, já nos encaminhando aqui para o final, fica à vontade para acrescentar mais alguma coisa. Se essa live, obrigado, doutor. Se essa live ajudou você de alguma forma, por favor, encaminhe para os seus amigos, encaminhe para os seus colegas, para quem está precisando. Né? E como prometido, o doutor Paulo até tinha falado que no final dessa live vamos estar deixando um presente especial para vocês. Amanhã vamos estar liberando aí um resumo bem autodidático, explicativo, com tudo isso que a gente Sim, tudo isso que a gente está conversando e também o que você precisa para ir até a instituição financeira e conseguir se enquadrar na medida provisória. A gente vai deixar uma lista de documentos e como você faz para conseguir esses documentos nos órgãos ou quer seja em qualquer empresa que você fez a compra. Então a gente vai deixar tudo detalhado para você e aí já vai ser um caminho para você conseguir ter acesso e se enquadrar na medida provisória 1376. E aí, só para agradecer vocês mais uma vez, queria pedir que vocês novamente se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube, que isso ajuda demais a gente a levar esse conhecimento para mais gente. Motiva. Motiva a gente a aumentar a quantidade de inscritos aqui. Você que está pelo Instagram também, comece a nos seguir, já curta nossos vídeos, assista. Outro convite também que eu quero fazer para vocês é para ir lá e assistir no nosso canal do YouTube os nossos 2 episódios do podcast. O primeiro nós falamos sobre gestão, no segundo nós trouxemos uma pessoa muito interessante, que é uma grande influência no agronegócio e vai agregar muito conhecimento para a sua propriedade. Então não deixe de seguir, não deixe de acompanhar e fica ligado na nossa próxima live, que será na próxima terça-feira. E aí já deixando aqui um compromisso agendado com você, toda terça e quinta-feira, às 4 horas da tarde, nós estaremos ao vivo, tanto no Instagram Pereira Agro, no TikTok Pereira Agro e no nosso canal do YouTube. Então fica acompanhando que aqui tem informação sempre atualizada para você.
É isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, pela atenção. Próxima semana, a doutora Ana Catarina e a Ana Ana Clara já Clara. vai estar presentes aqui no mesmo horário, 4 horas da tarde, terça e quinta, né? A gente vai estar puxando uma e elas vão estar puxando a outra. E espero que vocês gostem desses conteúdos. E é isso.